Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio completo e exclusivo. Não minta, hein? Olha, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. O convidado agora no produção, hora do quê? Vamos no pique? Jones, telão do Felipão, roda a vinheta! Ela é perita forense, especialista em comportamento humano. Nas redes sociais, ela já ajudou mais de 50 mil pessoas. Gente, essa mulher não é brincadeira e não adianta mentir para ela que ela te descobre. Ela não é a Bruna, mas recebam com muitos aplausos Tainá Marquezine. Muito obrigada por ter me convidado, por ter visto as minhas redes sociais, entendido o propósito dessas redes sociais, né? E estamos aqui, vamos conversar. Eu é que te agradeço mais uma vez ter topado o convite. E como eu brinco com os meninos aqui, esse programa tem o DNA da arte de contar histórias da vida real. Sim. E toda história tem um começo. Nós queremos, claro, saber o começo da sua. O começo da minha história, vamos lá. Eu tenho 26 anos, sou a Tainá Marquezine. Eu comecei uma jornada de autoconhecimento muito profunda no ano de 2017, porque eu estive em um relacionamento abusivo, né? Inclusive, eu sempre conto essas histórias para as minhas seguidoras, porque o meu objetivo é fazer com que elas identifiquem esses abusadores, esses narcisistas, relacionamentos onde tem traição. Então, meu primeiro relacionamento foi em 2015, onde eu fui muito traída e eu era muito ingênua, então eu não conseguia perceber as pessoas, eu não entendia o comportamento das pessoas. Então, quando eu terminei esse relacionamento, eu entrei numa maré de tristeza muito grande nesse primeiro relacionamento. Mas ainda assim, não tinha autoconhecimento. Zero autoconhecimento. E aí foi quando eu entrei no relacionamento abusivo, onde teve muitas agressões verbais, muitas agressões até físicas, mas eu só fui entender que eram agressões físicas depois que a gente terminou, porque quando a gente tá dentro de uma relação abusiva, a gente não percebe. Mas logo depois que eu terminei esse relacionamento, eu comecei uma jornada de autoconhecimento muito, muito intensa. Mas eu fui, a princípio, numa vertente mais espiritual. Então, eu fui tomar ayahuasca. O primeiro contato com o autoconhecimento foi esse, mais espiritual. E aí, depois eu me formei em programação neurolinguística, constelação familiar, eu fiz barra de Access. Eu fiquei muitos anos da minha vida trabalhando como taróloga, né? Então, com terapias holísticas. Inclusive, na pandemia, eu fiquei a pandemia inteira trabalhando com terapia holística, que eu também adoro esse tipo de assunto. E aí foi quando eu conheci a perícia e a linguagem corporal. Primeiro eu fiz um curso de linguagem corporal com a minha mentora maravilhosa, Carol Portilho. E aí eu fiquei apaixonada. E aí, quando eu fiz esse curso de linguagem corporal a primeira vez, eu voltei, assim, na minha mente em 2015, onde eu fui completamente enganada. E eu falei, cara, esse conhecimento poderia ter me ajudado 100% nesse relacionamento. E aí eu fiquei apaixonada. Falei, eu nunca mais vou ser enganada. Nunca mais vou ser feita de trouxa, né? Nunca mais vou ser corna. E se eu for, eu vou saber o que fazer. E aí foi quando eu fiz o curso de perícia. E quando eu fiz o curso de perícia, eu entendi que era muito maior do que realmente é a ciência da linguagem corporal, né? Tem 2 protocolos científicos, tem toda a questão emocional, porque a linguagem corporal, ela é um reflexo das nossas emoções. E aí eu fiquei apaixonada, mas quando eu fiz o curso de perícia, a gente estuda vários casos, inclusive casos famosos, como da Isabela Nardoni, da Richthofen. A gente faz análise de vários desses casos famosos e a gente, para se formar, tem que pegar casos periciais também reais, né? E aí, quando eu comecei a entender e pegar esses casos, eu pensei, cara, quando eu pego um caso, a merda já aconteceu. Já tá feito o crime. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Inclusive, o primeiro caso que eu peguei foi um caso de agressão contra a mulher e estupro, que a gente tinha que tentar entender se aquela mulher estava mentindo na questão do estupro. Então, foi bem intenso, assim, essa questão de se formar no curso de perícia. E aí eu entendi que se eu entrasse de cabeça na área pericial, eu já ia ter dado a merda e aí foi quando eu pensei, cara, eu vou criar um conteúdo
para ajudar as mulheres a identificarem esses comportamentos, as mulheres e os homens. É que atualmente meu público é mais feminino, né? Então, eu vou ajudar essas mulheres e esses homens a identificarem esses relacionamentos abusivos antes de um feminicídio, antes de um homicídio. E aí a gente começa a estudar todos os modus operandi do narcisista, do abusador, quais são a linguagem corporal de um mentiroso, quais são os comportamentos da traição, porque existem milhares de comportamentos que a gente consegue descobrir uma traição. E era um conhecimento que, se eu tivesse tido antes, talvez eu não tivesse quebrado tanto a minha cabeça em questões de relacionamento. E por mais que as pessoas falem, mas relacionamento, as pessoas só pensam em relacionamento. A gente gasta de energia diária 70% nos nossos relacionamentos. E não só relacionamentos amorosos, e sim relacionamentos com todas as pessoas. Então, é muito importante que a gente saiba identificar esses comportamentos. E aí, foi assim que eu comecei essa jornada muito intensa de autoconhecimento. Antes dos meus... em 2015, antes lá dos meus 18 anos, eu era uma pessoa completamente perdida na vida. Eu gostava de sair, eu gostava de fazer várias coisas. Eu não tinha uma percepção muito maldosa em relação às pessoas. Então, eu era bem distraída. Então, era fácil. O coração era puro demais, fácil né? de enganar esse ser humano que eu era. Então, eu já fui muito enganada, sofri pra caramba em questão de relacionamento. Meu chifre, hoje eu lixei, por isso que eu consegui entrar aqui. Olha aí. O que a experiência não fez, né? O que a experiência não fez. Mas eu agradeço muito essas relações, porque elas me fizeram chegar aonde eu cheguei. Se não fosse esses relacionamentos, talvez eu não tivesse esse conhecimento hoje. Talvez eu não fosse procurar o autoconhecimento. E aí, talvez eu ainda estivesse naquele mundo ou completamente cega para o comportamento humano. Então, foi muito importante. Aquele mundo utópico que só as maravilhas, né? Foi muito importante passar por essas coisas, né? Às vezes a gente tem que sofrer um pouquinho para aprender. Desesperador funciona mais, né? Funciona bem mais do que pelo amor, inclusive, eu acho. E você tendo tido essa dor, essa experiência não tão boa... eu acredito que o primeiro ponto foi você ter, lógico, esse autocuidado para você não ter mais esses problemas, mas o que mais te motivou a não só fazer isso para se ajudar, mas para multiplicar esse conhecimento, para passar isso adiante? O que mais me ajudou foi entender que a gente vive num mundo completamente machista, então existem ainda muitas mulheres que passam por situações que não conseguem sair. Então, na pandemia, a gente viu muito caso de feminicídio, né? E as pessoas conseguem identificar, no início da relação, até num primeiro encontro, esses comportamentos, né? Os comportamentos... Esses dias eu fiz uma live sobre comportamento narcisista. Então, quando você sai com um narcisista, se você entende de comportamento, você entende qual que é a postura dele. Eles geralmente têm uma postura mais aberta, eles geralmente gesticulam muito, eles têm essa linguagem mais agressiva, de cima para baixo, as mãos sempre de cima para baixo. Isso é uma linguagem mais agressiva. Eles tendem também a falar muito de si. Então, quando você sai com um narcisista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou maravilhoso, eu sou o dono da empresa. E aí você já começa a identificar esse comportamento talvez não seja saudável para mim. E aí, esse é o X da questão sobre o comportamento humano, entender sobre o comportamento. É saber quem mora dentro da sua casa, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu marido. Tem gente que fica 10 anos com alguém e não sabe quem é a própria pessoa que mora dentro da sua casa. Vai descobrir depois, né? Tá aí a Matsunaga. Que é um grande exemplo E o Yoki também não era um santo, mas você podia prever. A Richthofen também. São muito extremos, né? São muito extremos. E eles demonstram esses sinais. Por exemplo, no caso da Isabella Nardoni, se você estudar aquela entrevista que eles deram pro Fantástico, claramente você sabe que eles são os assassinos. Porque ele já, no gestual dele, ele já demonstra uma submissão pela mulher. Quando ele fala que não foram eles, ou que eles não sabem quem foi que eles iam encontrar, ele faz uma elevação unilateral do ombro. Quando a gente faz essa elevação unilateral, geralmente é quando a gente está escondendo uma informação. Porque pensa, quando a gente fala uma coisa que a gente não sabe,
Qual que é a tendência? Não sei. Elevar os dois Sim. ombros. E quando você fala uma coisa que você tem muita certeza, você fica com os ombros parados. Quando eu quero esconder alguma coisa, geralmente eu faço um... Não, é porque não sei o quê. E eu levanto um ombro. E ainda dá pra ver nitidamente na entrevista dos Nardoni. São esses movimentos involuntários que você vai encaixando as E o peças, né? choro também da... É um show à parte, Da né? Jatobá é completamente falso aquele choro. Não tem nem não dá pra sentir. Você não verdade, sente aquele emoção. choro. Não, Nem na expressão dela você vê aquela tristeza. Então, o comportamento é maravilhoso. Eu sou apaixonada porque dá pra descobrir muita coisa. Mas falando desse tipo de comportamento, até aproveitando esses casos, né? A Nardoni, a Richthofen, o próprio polêmico caso da Lei Maria da Penha. As pessoas nascem desse jeito ou se desenvolvem? Porque você, pensando de fora como um civil, digamos assim... Como uma pessoa normal. Como uma pessoa normal, você não consegue imaginar que as pessoas possam fazer crimes horrendos desses, terem comportamentos assim. A gente tem que entender que existem transtornos e tem pessoas que são psicopatas, tem pessoas que são narcisistas, tem pessoas que têm diversos transtornos diferentes. Então, cada crime pode ser que seja um transtorno. Por exemplo, da Richthofen, ela é psicopata, porque ela não tem empatia nenhuma pelo que ela fez. E dá pra ver o quanto ela é manipuladora. Então, por exemplo, se você sentar pra fazer uma entrevista com ela, você vai sair completamente encantado por ela. Porque ela tem essa habilidade de te manipular. Agora, os Nardoni, eu não acredito que eles são psicopatas. Eu acredito que houve um momento de desespero, que eles provavelmente machucaram a menina, não sabiam o que fazer e decidiram ali, na hora, é uma hipótese, né? De tacar a menina pela janela, que é um pensamento completamente absurdo. Sim. Mas eles não entram no caso da psicopatia, porque eles não têm... quando você lê... Eles, não é como a Richthofen. Eles até têm uma empatia ali pelas outras questões da própria família e tudo mais. Então, o psicopata, que é esse cara que geralmente faz crimes por prazer, ele não tem empatia. Ele tem zero empatia. A pessoa nasce assim, porque... A psicopatia, sim. A pessoa nasce assim. Agora, o narcisismo... que é esse senso de grandeza, o narcisista, ele precisa de pessoas, ele gosta de ser admirado, ele adquire esse transtorno por conta da infância, de traumas, da criação, pode ser uma mãe narcisista, ou pode ter um relacionamento narcisista em que você desenvolve essas características, mas o psicopata, ele nasce psicopata. Sim, então, tem crianças que machucam animais, torturam animais, que gostam de ver o sofrimento daí que você começa a pegar. Você começa a ver, tem alguma coisa errada com meu filho, minha filha tá um comportamento estranho. Então, é bom ficar de olho, porque eles nascem assim. É bem... Porque a gente sabe que as famílias de comercial de margarina são um sonho utópico. Não existe. E no caso da Suzane, que até hoje é polêmico, você pensar, uma menina numa família rica, com todas as condições, com tudo à disposição... O porquê passar na cabeça de eliminar os pais? É o limite, né? Mas ela é completamente manipuladora. Ela é muito... Eu não vou falar inteligente, porque o crime foi completamente imbecil e deixaram muitos rastros, né? Mas ela foi manipuladora ali. De fazer dois caras matarem os pais, namorado, o irmão do namorado. Tem que ser bastante manipulador pra se convencer a matar alguém. Então, a psicopatia faz isso. Eles são completamente galanteadores, assim. É complicado. Se preocupar. Uma preocupação que, pelo amor de Deus, né? Exatamente. E você consegue perceber isso entendendo sobre comportamento, né? Se você estuda o comportamento, a linguagem corporal das pessoas, você consegue perceber se aquela pessoa tem algum tipo de problema, algum tipo de transtorno, ou se ela tá mentindo. Tem muitas falhas na nossa comunicação. Porque se você for parar para pensar, a nossa primeira língua é a corporal, é a gestual. Porque quando o nenenzinho nasce, a mãe já começa a identificar o que ele quer através dos gestos, porque ele não sabe falar. Sim. Então, quando ele tá mamando e ele não quer mais, o que ele faz? Afastamento corporal. Então, ele
empurra aquele peito e não quero mais. Ele começa a entender as expressões do neném, se ele tá incomodado, a mãe começa a entender se ele tá incomodado, se ele tá com raiva, se ele tá tendo ali algum sentimento através dessas expressões e desse gestual do bebê. E o bebê começa também a identificar as expressões da mãe. Quando ele faz alguma coisa, a mãe sorri. Ela gostou. Quando a mãe vai ensinar o que é certo e errado, é sim, é não. Então, a primeira língua que a gente aprende é a linguagem corporal, é a linguagem das emoções. Então, a gente deveria aprender isso na escola, assim, a entender esses sinais gestuais. E só depois que a gente vem aprender a falar. Porque antes disso, é tudo mudo. Se joga e vai aprendendo. É tudo Charlie Chaplin ali, tudo mudo. A gente vai aprendendo através do que a gente observa. Então, é bem interessante, assim, a linguagem corporal. Eu sou suspeita para falar. Você, como uma boa suspeita, aprendeu pela dor, mas hoje tirou isso de letra. A gente tem que fazer alguma coisa. O que você enxergou de além das mudanças, de você ter se livrado daquela porcaria que te prendeu, hoje na sua carreira, na sua vida pessoal, o que vem melhorando com esse seu aprendizado? Quando a gente entende sobre linguagem corporal, a gente começa a ter uma autoconsciência da linguagem corporal. Então, a gente sabe se posicionar melhor e criar um rapport com as pessoas. Então, a entrar e a sair de um ambiente, a que postura adotar perto das autoridades ou perto das pessoas mais próximas, entender quem são aquelas pessoas. Então, o que vem melhorando na minha vida é exatamente isso, a autoconsciência corporal. É entender como eu posso ser uma pessoa melhor para as outras pessoas. Como eu posso fazer as pessoas serem melhores para mim. Porque a reação do outro também depende do meu jeito, né? Então, se eu tenho um jeito mais agressivo, eu posso receber isso da outra pessoa. Naturalmente. Porque ela vai identificar, o inconsciente dela vai identificar. Sabe quando você chega em algum lugar e você olha pra alguém e fala, não, meu santo não bateu com dessa pessoa? Sim. Isso pode ser o gestual dela, isso pode ser uma microexpressão que você percebeu, mas não linkou com o consciente. Então, energia também, né? E tem a energia também. Mas a grande maioria das vezes, quando a gente leva menos de 7 segundos pra saber se a gente gosta de uma pessoa ou não. Só pela linguagem corporal. Ela não precisa falar nada pra você. Ou só o jeito dela te olhar, você já vai... Bom que ela já tá aqui há mais de 7 segundos. Viu? Eu não sei se eu gosto dessa pessoa ou não. Então, esse primeiro contato com as pessoas é muito importante. Sempre quando falam, a primeira impressão é a que causa mais impacto, é a primeira impressão. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Esse bilhete é verdade. Porque a gente fala muito com o nosso olhar. Então, quando a gente não gosta de alguém... bateu, ou uma microexpressão de desprezo, aqui um sorriso de lado, ou uma microexpressão de raiva, ou de deboche, a gente vai fazer alguma coisa. Vai ter alguma coisa que o nosso corpo vai entregar a gente. Porque ele é fofoqueiro. O nosso corpo é fofoqueiro. É linguarudo, né? É linguarudo. As emoções são linguarudas. A gente não... Apesar da gente achar que a gente disfarça bem... Não. A gente não disfarça bem. E falando disso, você já deu aqui 1001 dicas. E para isso você tem como multiplicadora o DMR. DMR, detector de mentira em relacionamentos. Conte-nos mais sobre isso. Cara, eu criei o DMR justamente para as pessoas saberem sobre relacionamentos e entenderem que o comportamento do nosso parceiro é muito importante. E o DMR não é só sobre traição e nem mentira. O nome é detector de mentira em relacionamentos, mas eu falo sobre a linguagem corporal no geral, eu falo sobre as microexpressões, eu falo sobre os padrões de traição, né, que são vários, a gente consegue ver vários padrões de traição, se o marido tá traindo ou não, os gestos da mentira, que o nosso cérebro, ele sabe que a gente tá mentindo, então ele vai denunciar a gente, de alguma forma ele vai denunciar a gente, então tem um módulo só de gestos da mentira ali no DMR, mas tem também um módulo de manipulação, então tipos de manipulação, como por exemplo, a transferência de culpa, quando a pessoa faz algo errado e aí ela bota a culpa em você, a pessoa te traiu, aí ela vira pra você e fala, não, mas eu não te trairia se você fosse uma esposa melhor.
eu só te traí porque você não é boa pra mim. Então, essa transferência de culpa tem uma aula só disso, abuso da gratidão, tem um módulo só pra solução desse tipo de caso. Eu tenho também um e-book dentro do DMR, que é sobre o narcisista, o checklist do narcisista. E tem o e-book Detector de Mentiras também, que é muito bacana. Tem tudo, todos os gestos da mentira, para as pessoas começarem a ampliar a percepção. Eu chamo os meus seguidores de felinos. Olha só. Porque os felinos, eles têm essa percepção sensorial muito maior do que a nossa. Então, eles escutam mais, eles enxergam melhor, eles conseguem saber onde estão as suas presas, seus inimigos, muito rápido. Então, eu quero criar esse tipo de poder nas minhas seguidoras e nos meus seguidores. Essa vontade de ser felinos, né? De entenderem e terem essa percepção, assim, expandida. Terem ou conseguirem o máximo abrirem de os informação olhos possível para identificarem se estão sendo enganadas, se estão sendo traídas, se está acontecendo alguma coisa. Inclusive, a autopercepção. Porque é muito importante a gente entender se a gente também não... eu menti aqui, o que será que eu fiz de errado? O que será que eu demonstrei? Ou quando eu tô triste, o que acontece no meu corpo? Qual é a minha linguagem corporal dessa tristeza para eu ter autoconsciência Quais corporal? são esses sinais, né? Exato. Tem muita gente que é tímida, insegura, e é por conta do cortisol elevado, porque ela fica com a postura mais fechada. Imagina se eu falasse com você assim: oi, Felipe, tudo bem? Eu vim aqui no seu podcast. Você me dá alguma credibilidade? Não ia. Eu ia passar uma imagem de insegura, de uma pessoa insegura. E, geralmente, as pessoas inseguras, elas adotam essa postura mais fechada, com esse afastamento. Mais introspectiva, né? Geralmente com os braços cruzados. E isso gera um aumento do cortisol. Então, a pessoa fica mais estressada. Ela não tem coragem de se abrir. Então, quando a gente adota uma postura de confiança, com o peito aberto, os braços abertos, ocupando mais espaço, falando com as mãos, esse gestual mais arredondado, a gente aumenta os níveis de testosterona. E aí, a gente se sente mais confiante. Então, tem vários hacks cerebrais que faz com que a gente se sinta bem. Às vezes, a gente vai numa reunião com o nosso chefe e a gente tá super inseguro. Será que ele vai me mandar embora? O que será que ele vai falar? O que será que me chamou assim? E a gente já entra na sala tenso. E se você, antes de entrar, adotar uma postura de confiança, o queixo a 90 graus, porque é muito elevado, você vai passar um ar de arrogância, e muito baixo, você vai passar um ar de inseguro, chegar assim, tranquilo, com a postura aberta. Oi, querido chefe. Boa noite, que devo boa a honra tarde. dessa presença. Devo a honra. Um aperto de mão seguro. Anotem as dicas. Né? Um aperto de mão seguro. Você passa mais credibilidade, você se sente mais confiante, porque aumenta o seu nível de testosterona. Você se sente incluído e não Exato. fica com medo do que vai acontecer. E nem inferior, porque geralmente a gente se sente inferior às pessoas quando elas adotam uma postura de confiança. Percebe? Geralmente as pessoas não gostam de quem é confiante. Ai, mas essa pessoa se acha demais, né? Não, mas essa pessoa quer chamar atenção. E ela só confiante nela mesma. Uma postura de confiança. E às vezes a gente julga porque a gente queria ser. Porque a gente, eu tenho alguma coisa nessa pessoa que eu gosto, mas não quero admitir. Tem uma coisa que a Camila Smith, da Rede Vanguarda, sempre fala, que é muito mais sobre você do que o outro. Né? É muito mais sobre você do que o outro. Quando você tem algum incômodo com alguém, é você se olhar, né? E falar, cara, por que eu não gosto desse comportamento dessa pessoa? Quais são as minhas crenças por conta desse comportamento? Tem gente que não gosta das pessoas que falam alto. Aquela pessoa fala muito alto, não gosto dela. Mas por que você não gosta das pessoas que falam alto? O que aconteceu com você? Quem que falou alto com você que você criou essa crença de que as pessoas que falam alto são arrogantes, ou são chatas, ou são abomináveis, não deviam existir? E às vezes é uma crença que a gente tem. Ou na infância alguém gritou e a gente ficou com essa... Que é isso, né? Por que essa pessoa tá gritando comigo? Isso vai muito no inconsciente. É uma memória que talvez a gente não consiga acessar. E só fica na emoção. Só fica no sentimento. Então, quando a gente olha pra alguém que a gente fala, meio esquisito esse jeito, por que eu acho esse jeito esquisito? Será que eu não queria ter um pouquinho desse jeito? Mas é uma autoconsciência. E às vezes você não gosta porque você não gosta. Às vezes não aconteceu nada. Mas se perguntar. Eu sempre falo que as pessoas inteligentes, elas não querem respostas. Elas querem fazer perguntas.
As pessoas inteligentes fazem perguntas. A gente pergunta, o que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Você pode me explicar? Porque quando a gente sabe demais, a gente não está aberto ao novo conhecimento. E a gente precisa estar aberto ao novo conhecimento, senão a gente fica ignorante. Igual o cavalo, assim, ó, só olha pra frente. Você precisa ser multiplicador. Exatamente, porque senão a gente não flui, não aprende nada. E você, como uma boa multiplicadora, né, tem milhares de felinos nas suas redes. O que você, eu diria hoje, que te diferencia dos demais? Porque hoje a internet, você dá um Google, aparece solução para 1001 problemas, né? Cara, eu comecei a falar sobre linguagem corporal em relacionamentos porque ninguém fala. Quando eu me formei em perícia, eu comecei a ficar apaixonada por essas questões de relacionamento e de comportamento do namorado, do isso, do aquilo. E aí eu comecei a pesquisar as pessoas que falam de linguagem corporal. E ninguém fala de relacionamento. Eu não sei se é medo, eu não sei qual que é a parada de... Não... Tem muita gente que fala de relacionamento, mas sobre a linguagem corporal do relacionamento não é muito falado. Geralmente, as pessoas que falam de linguagem corporal falam mais de linguagem corporal empresarial, que é o caso da minha mentora, Carol Portilho, ou fazem análises que nem o Metaforando. Então, a grande maioria das pessoas falam de linguagem corporal de confiança, linguagem corporal feminina, linguagem corporal masculina, como se comportar empresarialmente aqui ou ali. Então, quando eu entrei nesse nicho, eu falei, não tem ninguém falando da linguagem preciso corporal. Entrar e dar isso pro mundo, né? Eu preciso mostrar para essas pessoas que o corpo fala muito nos relacionamentos. Eu preciso fazer com que elas entendam quando seu parceiro tá triste, quando seu parceiro não quer conversar, quando seu parceiro tá bem. Quando você não tá bem, o que você pode fazer para ficar bem? Qual tipo de comunicação é mais interessante dentro de um relacionamento? Tanto na sua linguagem silenciosa, quanto no falar, né? E aí foi esse, assim, a minha virada de chave, assim, da minha vida foi entender que eu poderia ajudar. Porque a gente é muito focado em relacionamento, né? As pessoas são... Elas querem achar o amor de qualquer jeito. E de qualquer jeito mesmo. Literalmente, né? Literalmente de qualquer jeito. Então, tem muita gente... Quando eu comecei a falar de relacionamento e de mentira, eu percebi que muita gente não sabe o que é um relacionamento saudável. Então, aí eu recebo muita pergunta. O que eu aceito na relação? A pessoa não sabe o que ela pode aceitar ou não dentro de uma relação. Então, os relacionamentos atualmente estão, assim... perdidos, né? A gente precisa começar a criar crenças positivas de relacionamento. Porque o que a gente mais ouve é que casamento é ruim. Ai, casou, ai, acabou a vida, meu Deus do céu. Ou que homem não presta. Vai o Chico trai a Luísa Sonza. Todos os homens não prestam. Depois Chico, hein? Pô, Chico. Pelo amor de Deus. E dava pra perceber pela linguagem corporal do Chico que ele não estava muito envolvido. Isso é bem bacana de analisar. Eu analisei, inclusive, lá no Instagram. Falando nisso, o que a Luísa deveria ter feito para evitar isso? Porque, assim, ela é uma pessoa pública, Sim. Né? As pessoas fora do holofote passam por isso, mas ela, como uma pessoa pública, fez a música, né, Chico? Cara, tem muita coisa nesse relacionamento que eu acho, sim, que foi alguma coisa ali por marketing, porque ela ia lançar o álbum e ela já estava com o Chico e assumiu esse relacionamento com o Chico, né? Bem quando ela ia lançar o álbum. E não que toda essa cagada que ele fez seja por marketing, mas essa intensidade da Luísa querer expor esse relacionamento a todo custo, pra mim foi uma sacada de vou lançar a música Chico e todo mundo vai comprar essa ideia. Então, eu acho que ela se apaixonou pelo cara e não dosou o quanto ela ia expor aquele cara e aquele relacionamento. E aí ele falar que, não sou um cara de me expor e namorar uma das maiores cantoras do nosso país, não funciona. Ou ele não quer se expor, ou ele vai namorar alguém muito exposta. Porque é inevitável você não aparecer se juntando com uma pessoa alguém. assim. Eu não quero me aparecer, eu vou namorar a Anitta.
Não faz o mínimo de sentido isso que ele fala. E se ele não quisesse essa exposição, ele não teria aceitado os podcasts que ele foi e tudo mais. Então, ele assumiu esse risco. Só que a Luísa foi muito intensa. Eu acredito que ela não teve a percepção de que ele estava mais frio quando se tratava do relacionamento. Não tava na mesma vibe, na mesma sintonia você, dela. Você via que ele gostava dela, mas ele não tava tão intenso quanto ela tava ali para aquele relacionamento. Então, ela podia ter percebido nessas entrevistas... Eu não sei como eram os dois a sós, né? Às vezes, ele era uma pessoa a sós e outra pessoa nesses podcasts. E você via que ele tinha um certo distanciamento emocional pela linguagem corporal das coisas que ela falava. Ela é muito intensa. E o errado foi ele. Sinceramente, o errado foi ele que quis expor tanto esse relacionamento e acabou fazendo essa cagada com ela. E foi uma escolha. Ele escolheu fazer essa cagada com ela. É o que eu sempre falo para as minhas seguidoras. As pessoas escolhem trair a gente. Porque elas podem pensar na hora e falar, cara, eu tô com muito tesão aqui, mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho um relacionamento. Hoje em dia, a gente já tem a consciência cerebral e uma inteligência para escolher o que a gente faz. Então, ele escolheu trair a Luísa, mesmo sabendo que ela era muito famosa. Todo mundo ia saber que ele traiu ela. Independente de que se fosse num quartinho escuro, no meio do nada, todo mundo ia saber que ele traiu ela. Ainda mais hoje. Com isso daqui, você ferra ela a vida. Ela descobriu na hora, ali ao vivo, que ele tava traindo ela. A menina mandou mensagem 3 horas da manhã pra Luísa. Então, não tem como. Esse cara sabia o que ele tava fazendo. Ele sabia onde ele tava se metendo e ele escolheu essa exposição. Mas ele está sendo cancelado porque ele traiu. Mas isso aqui, isso aqui lá. Mas ele escolheu, ele escolheu. Ele assumiu o risco. Assumiu o risco, fez essa escolha, passou por cima do respeito, que acima de tudo... Ele tem que assumir a responsabilidade. Você tem que ter respeito pela outra pessoa, por você e pelo que você está fazendo. E a Luísa não foi errada em nenhum momento. Porque quando a gente se apaixona, a gente fica completamente cego. Não enxerga. Não enxerga. Inclusive, a gente se apaixona por tanto homem feio, que às vezes a gente não... Vai perceber que a pessoa não era muito bonita depois que a gente termina com ela. Mas ela foi intensa, né? Ela é intensa. A gente vê desde o Whindersson. Ela é uma mulher intensa na linguagem corporal dela também, no comportamento, nas músicas dela. O nome do álbum é Escândalo Íntimo. Ela é uma mais mulher intensa do que isso, né? Ela é uma mulher intensa. E ele entrou nesse relacionamento, esse Chico, sabendo que ela era uma mulher intensa. Então, os homens, a gente trata eles como se eles fossem crianças. Eles têm raciocínio, eles conseguem pensar. Pelo amor de Deus, o homem pensa também. E a gente trata a mulher trata a grande maioria dos homens como se eles fossem ingênuos, crianças, como se eles não tivessem raciocínio, como se eles fossem completos animais. Não como homens, de fato, Eles já foram animais. Agora eles conseguem, tem o Agora cérebro, não. Agora eles conseguem pensar. E muitas mulheres tomam essa postura de mãe. Vem aqui, meu filho. Eu te perdoo. Não tem que ser assim. Você tem que ser firme no seu relacionamento. E eu sempre explico para as pessoas que a gente aprendeu a ter uma péssima comunicação nos nossos relacionamentos. Porque a gente teve uma péssima educação quando a gente era mais novo. A grande maioria das pessoas, os nossos pais não ensinaram a gente sobre o que a gente estava sentindo. Então, quando a gente estava triste, o que a gente escutava? Engole o choro. A gente não tinha nomeado os sentimentos. Eles não nomearam esses sentimentos. E tudo bem, foi o jeito que eles foram criados. Mas a gente cresce adultos que não sabem nomear esses sentimentos também. Então, a gente entra num relacionamento não sabendo como comunicar o que a gente está sentindo. Então, por exemplo, a gente está com ciúme, a gente está com raiva. Ao invés da gente falar, cara, eu tô me sentindo assim por causa dessa atitude. Não, a gente vira pro cara e fala, você é um vagabundo, você não presta, você não lavou a louça. Não, a gente não sabe falar. Porque a gente não aprendeu. Você só vomita as coisas e aí... Só vomita o que você sente sem ao menos perceber o que está sentindo. Então, é você entender essas emoções e aprender a não acusar. Esse dedinho falta de educação. E tem uma história por trás desse dedinho ser falta de educação. Na época mais primata dos seres humanos, onde a gente era de fato animais...
os homens, eles mostravam o genital para mostrar quem é que mandava. Então, eles botavam a mão na cintura e mostravam o órgão. E quando a gente foi... E aí, alguns mostravam até ereto para mostrar eu que mando aqui e tudo mais. Então, quando a gente foi evoluindo, esse sinal virou esse sinal. Então, isso aqui... Olha só conhecimento, hein? Isso aqui é bem agressivo. Evitem o dedinho. Mas as pessoas não conseguem ter uma comunicação muito fluida nos relacionamentos. A gente é muito agressiva, a gente acusa muito as pessoas. Ao invés da gente falar como a pessoa traiu a gente, ao invés da gente sentar com ela e falar, poxa, eu me senti completamente desrespeitada com essa traição e eu vou embora. Não, a gente, você me traiu, você não me ama, você não pensou em mim. E a gente se coloca no centro do motivo. Uhum. E o motivo tá na pessoa. É uma falha da pessoa, não é nossa. A pessoa que tá faltando alguma coisa nela pra ela fazer aquilo. Ter feito aquilo. E a gente se coloca no centro. Não, você quis me magoar, você quis me machucar. Não, ela só quis o próprio prazer. Ela foi completamente egoísta. E só que a gente não sabe se comunicar. E olha, infelizmente aqui o que nos falta é tempo, porque é história para mais de temporadas. Sim, se a gente for falar aqui tudo... Eu quero te agradecer mais uma vez por ter topado o convite e agora, olhando para a câmera, queria que você mandasse um recado para quem está te assistindo, as suas redes sociais, se tem novidade vindo por aí. Ah, com certeza. Me sigam nas redes sociais, é Tainá Marquezine, Tainá com 2 N's, e o Marquezine não é igual da Bruna, é Z-I no final. E... o treinamento DMR tá com as vagas disponíveis para você não ser mais enganado. E no meu Instagram, eu abro caixinhas todos os dias para tirar as dúvidas de vocês e ensinar vocês a não serem mais feitos de besta por ninguém. Não é só pelos relacionamentos, e sim por qualquer pessoa. Então me sigam que vocês vão aprender demais. E olha, mas antes da gente encerrar... Eu quero agradecer o meu parceiro aqui, que é a Stoke Tuteria Portuguesa, que é a tuteria do chefe autêntico português Fábio Gonçalves e Davi Vileiso, que ao final de cada episódio eles presenteiam uns convidados para que eles saiam daqui mais doces, com um gostinho de Portugal e que queiram voltar mais vezes. E peraí que tem mais. Também fui surpreendido, assim, da chegada dela. Olha só. Muito chique. A magnitude desse presente. Muito Aqui chique. dentro tem uma barra que vale mais do que dinheiro, a barra de ouro. Tem uma Silvio, barra de essa ouro. é minha. Tá bom. Vocês vão amar. Muito obrigada. Eu que te agradeço. E agora é para você, que ficou até agora nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sem vocês, nada disso aqui seria possível. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.